A paz do Senhor a todos. Quero falar umas rápidas palavras aqui para vocês em relação do que aconteceu no sábado, né? Estava eu limpando a minha casa e Deus falando ao meu coração a respeito desse verso aí que eu coloquei para vocês. Amantes de si mesmos, porque até então eu tinha um pensamento em relação a isso, do que seria ser amante de si mesmo, que a palavra nos diz. E Deus, né, me direcionando a outras coisas diferentes do que até então eu pensava que só fosse determinada coisa. E eu quero ler aqui para vocês que essa palavra, na verdade, se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E tem um subtítulo, olha só que interessante, que esse subtítulo nos diz assim, ó: a humanidade nos últimos dias. A humanidade nos últimos dias. E aí fala: sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aqui diz no verso 2: os homens amarão a si mesmos. Depois segue dizendo outras coisas, mas eu quero me deter somente nesse verso hoje. Os homens amarão a si mesmos. Em algumas outras traduções diz, né, amantes de si mesmos. E até mesmo em uma tradução judaica que eu tenho aqui, diz assim: as pessoas serão egoístas. Egoístas. Mas, né, a gente às vezes não se detém para pensar nessas outras traduções que nos fala em egoístas. Que as pessoas, os homens, serão egoístas. E quando a palavra de Deus também nos diz homens, está dizendo a humanidade, né? É homens, mulheres, enfim, a humanidade. E eu achava até então que ser amante de si mesmo seria uma pessoa que, né, cuida somente de si, que muitas das vezes vai ao extremo nos cuidados de si mesmo, principalmente do seu próprio corpo. Então eu achava que ser amante de si mesmo era pessoas assim, que se amavam tanto a ponto de se cuidarem aos extremos. E no sábado, enquanto eu limpava a casa, Deus me direcionava a esse verso: amantes de si mesmo. E como diz nessa tradução, os homens amarão a si mesmos. E olha só que interessante, gente, que quando Deus falava comigo a respeito dessa palavra, também não é só em relação como eu pensava, que eram as pessoas que se amam só a si mesmo, que dão valor a si mesmo, a tal ponto que só se preocupam com o seu aspecto físico. Isso também seria ser amante de si mesmo. Só que, porém, vale lembrar, mais uma vez eu digo, dessas traduções que nos dizem os homens serão egoístas. E é assim que a humanidade está. A humanidade nos últimos dias. E eu me deparei com questões, e na verdade já faz muito tempo que eu tenho feito algumas lives falando em relação a isso, sobre o vitimismo, né? E já deixo claro aqui que eu sei que tem pessoas que não entendem, não compreendem e até se revoltam com isso, mas a verdade está aí, ela é para ser dita. Então Deus me direcionou a esse verso: amantes de si mesmo, amarão a si mesmo, os homens serão egoístas, que é a tal ponto, não só na questão dos cuidados extremos com seu próprio corpo, visando apenas os seus interesses, mas são pessoas que ficaram egoístas até mesmo nas suas dores. E eu repito, já falei em algumas outras lives em relação ao vitimismo. A gente vê muitas pessoas pela carência excessiva, e essa carência excessiva, na verdade, se resume a somente a falta de Deus na vida.
Que não basta nós dizermos que temos Deus, mas termos essas carências excessivas. Então isso significa que não está tendo a busca pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando vem, ele supre, porque Deus é o que supre todas as nossas necessidades, e supre essas nossas necessidades através do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, quando uma pessoa chega a um ponto de se tornar amante de si mesmo, ela se torna egoísta até mesmo nas suas dores e nos seus sofrimentos. Que nada nem ninguém sofre mais do que elas. Nada nem ninguém carrega os fardos mais pesados do que elas. Nada e nem ninguém, passou por tal sofrimento, por tal traumas como elas. É assim que determinadas pessoas estão, amantes de si mesmos, e acabam, esquecendo das pessoas que estão ao redor. Porque, gente, eu quero que vocês me compreendam, porque muitas vezes eu mesmo já fui dita, dita para mim que eu não tenho empatia pelas pessoas. Quer dizer, que eu não me coloco no lugar das pessoas. Eu até me coloco e até inclusive já passei por várias situações. E eu só falo daquilo que eu tenho conhecimento. Eu não posso mentir aqui para vocês de coisas que eu não passei e que eu não vivi. Então, a gente vê de como uma pessoa adoecida, seja, internamente, doenças na alma, enfermidades na alma, como enfermidades no corpo, a pessoa que está adoecida, infelizmente, ela tende a adoecer todas que estão ao redor. E por que eu digo isso? Porque é inevitável que as pessoas que estão ao redor não sofram junto com essa pessoa. Só que, porém, essa pessoa que está passando por determinados momentos de dores, de sofrimentos, de traumas, rejeições e várias outras, sequelas e consequências que, na verdade, são escolhas que ela fez de agarrar essas coisas para si. E ela agarrou tanto isso que ela é incapaz de pensar na dor e no sofrimento dos que estão ao redor e que as amam. Por isso que a palavra nos diz que os homens, aqui a humanidade nos últimos dias, e que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis, e em primeiro lugar diz que os homens amarão a si mesmo, os homens se tornarão egoístas, os homens serão amantes de si mesmo, até mesmo nas suas dores. Aqui não especifica isso, mas no sábado Deus me direcionou a essa palavra, que era para termos o cuidado com isso, porque hoje as pessoas se tornaram amantes de si mesmo, até mesmo nas dores e nos sofrimentos. E eles alegam que ninguém sofreu mais do que eles, ninguém sente mais dor do que eles, ninguém passou pelos momentos que eles estão passando, e se esquecem que muitas das vezes as pessoas que estão em derredor, elas sim tentam manter um equilíbrio emocional, fazem um esforço, até mesmo fora do comum, que só... Eu não diria assim, eu uso esses termos fora do comum, mas a gente sabe que a nossa força vem do Senhor. Mas isso não significa que essa pessoa que está ao derredor, fazendo essa força excomunal fora do comum, para poder ajudar a que está adoecida, não significa que essa pessoa não sofra, não significa que essa pessoa não sente dores, não significa que essa pessoa não sente, não tem momentos de tristezas na sua alma, no seu coração. Isso não significa. Gente, as pessoas que estão ao derredor, às vezes, elas terem até mesmo um conhecimento maior em relação à palavra, elas se esforçam para colocar essa palavra em prática, seja nos tempos de bonança ou seja nos momentos angustiantes. Mas elas tentam se manter firmes, porque elas sabem que o seu socorro vem do Senhor, elas sabem que a sua força vem do Senhor. Mas por mais que elas estejam ao redor dessas pessoas adoecidas em pé, não significa que elas não têm dor, não significa que elas não têm sofrimento. E isso eu vou repetir tantas e quantas vezes for necessário para que vocês possam compreender. Porque muitas das vezes essas pessoas que estão adoecidas e que muitas das vezes fazem questão de ficar nessas dores, porque sabem que através dessas dores elas vão ter a atenção,
né? Pela sua carência excessiva, elas sabem que terão atenção das pessoas ao redor. Salve-se as exceções, ok? De pessoas que realmente estão adoecidas, mas estão se esforçando para sair disso. Mas estão cada vez em menor número pessoas assim, porque a palavra não mente. E eu vou repetir mais uma vez, a palavra diz que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis, que os homens amariam a si mesmos. Então, né, eles se apegam nessas dores, nesses sofrimentos, e são incapazes, se tornam tão egoístas, incapazes de pensar nas pessoas que estão ao redor. Eu tenho visto com os meus próprios olhos de pessoas que até então eram fortes, eram determinadas, estavam aí prestativas, ajudando essas pessoas adoecidas, mas que infelizmente também pouco a pouco estão adoecendo também. Porque infelizmente essas pessoas que se tornaram amantes de si mesmos, egoístas, né, incapazes de olhar para a dor e do sofrimento alheio de quem está ao seu redor tentando lhe ajudar, elas estão puxando essas pessoas junto com elas nos seus vitimismos. Porque eu também já fiz uma live aqui para você, gente. Eu sei que de repente muitas pessoas não vão me entender, mas eu preciso falar, porque eu repito, eu tenho visto muitas pessoas que até então eram fortes, mas estão pouco a pouco sucumbindo junto com as pessoas adoecidas. Então cuidado, tá? Porque as pessoas sempre têm duas escolhas. Eu estou falando agora mais diretamente com essas pessoas que têm traumas, seja da infância ou seja na fase adulta, que passaram por né, algum momento, alguma situação que deixou isso nela, marcas profundas. Saibam que vocês sempre terão duas escolhas. Não interessa se for o caso mais grave ou menos grave, a pessoa sempre terá duas escolhas. Está na palavra, Deus sempre deu dois caminhos, quer dizer, duas escolhas para vocês. Então vocês não têm por que vocês seguirem o caminho da maldição, que é levando dentro de si traumas. O caminho da maldição é pegando essas dores e sofrimento para vocês. Escolhendo o caminho da maldição é se vitimizando através dessas circunstâncias penosas que estão passando. Não façam isso porque vocês estão adoecendo outras pessoas. Cuidado, porque daí vai chegar o dia, né, que todas as pessoas que estão ao redor de você não poderão mais te ajudar. Cuidado com isso. Então não deixe o amor de vocês esfriarem pelas pessoas que estão ao redor de você. Se você, eu repito, seja o que for que você tenha, se é trauma de infância, um trauma que sofreu após ser adulto, seja alguma decepção amorosa, alguma frustração no trabalho, alguma palavra que foi mal colocada, maldita para você, e você ficou guardando aquilo, a mágoa, toda e qualquer raiz da amargura, falta de perdão, libere, perdoa. Eu não digo para vocês esquecer isso, porque é impossível uma pessoa esquecer a menos que tenha amnésia, né? Mas que vocês não pensem nisso com dor, com sofrimento. Então, enquanto vocês estiverem com isso no coração, tentem não pensar nisso, até o ponto que vocês vão pensar sobre isso e não vão sentir mais dor em relação a isso. Mas depende de vocês. Porque se vocês, cada vez que vocês ficarem pensando coisas negativas, nas palavras que lançaram para vocês malditas, por questões que fizeram para vocês e vocês não perdoaram, não fique pensando nisso. Libere o perdão, retire a raiz de amargura, porque você vai só estar se prejudicando e vai com isso abrir brechas para outras e outras portas. Então cuidado, gente, porque não é só vocês que passam por sofrimentos, não é só vocês que tiveram traumas, não é só vocês que foram lançadas sobre vocês palavras malditas, de maldições, não foi.
Todos nós, seres humanos, por algum momento, alguém nos fez algo que no primeiro momento nos entristeceu, que no primeiro momento nos magoou. Só que, porém, existem diferenças, principalmente das pessoas que conhecem esse evangelho. Elas têm mais facilidade para perdoar, elas têm mais facilidade para pensar nessas questões sem doer na alma, porque o Espírito Santo vem e supre toda e qualquer necessidade que há dentro dos nossos corações. E eu acho errado, já abrindo uma janelinha para falar sobre isso, que às vezes as pessoas usam esse verso, né? Deus supre todas as nossas necessidades só nas questões materiais, principalmente quando estão passando por alguma necessidade de alimento, e as pessoas vão e dizem, Deus supre todas as nossas necessidades, mas não é só nessas necessidades. A palavra diz que é em todas as necessidades. Então, seja ela qual for, se tu necessita de liberação de perdão, se tu necessita de arrancar algum trauma dentro de ti, se tu necessita perdoar alguém, ou que alguém te libere perdão, vá, peça perdão, faça isso, porque o próprio Espírito Santo te conduzirá, te guiará, até mesmo nas palavras que você vai ter que dizer em relação a isso. Mas não carregue isso com você. Chega um tempo, gente, que a pessoa, eu acho interessante isso, que na maioria das minhas observações que eu faço em relação a pessoas que têm esse tipo de doença chamada depressão, são por questões que surgiram, por alguma raiz de amargura, e toda essa raiz de amargura que a gente diz é exatamente isso, a falta de perdão, coisas que alguém fez, a ingratidão, tudo isso foi se alojando ali e foi fazendo com que a pessoa se sentisse para baixo, porque depressão é isso, a pessoa está para baixo. Então cuidado, gente. E também às vezes tem pessoas que eu já ouvi que dizem assim, mas eu tô com depressão, mas não foi questão nenhuma disso, eu não preciso liberar perdão para ninguém, nem pedir perdão, não é nada dessas questões, simplesmente aconteceu. As coisas não simplesmente acontecem, não é assim que funciona. É alguma coisa que há dentro, sim, e até mesmo eu digo para essas pessoas que dizem isso, que mas não tem nada aparentemente, tem sim. Desculpem, mas eu preciso ser franca, é falta de Deus na vida. Está faltando Deus, porque se tivesse Deus na medida, na proporção que deveríamos ter, não estava acontecendo isso. Eu sou franca e sou direta com vocês, porque tem enfermidades aí que estão surgindo, tudo por conta dessas questões, e aumentando cada vez mais o índice de depressão, até mesmo entre o cristão, por causa da falta desse conhecimento, da falta desse Deus na vida. E não me venham, irmãos, eu repito, eu sou uma pessoa que eu devo ser bastante odiada, mas Deus sabe o meu coração, a intenção do meu coração, e eu digo e eu firmo de pé junto que a depressão são coisas sim que precisam ser curadas na alma da pessoa, é problemas na alma. E mas eu fui fazer um check-up, um diagnóstico, e o doutor viu que essa depressão era por falta disso e daquilo. Sim, óbvio que agora você vai fazer um check-up, vai fazer exames e vai dar falta de alguma coisa, porque geralmente quando a pessoa está para baixo, quando a pessoa chega nesse nível de estar com a sua alma lá embaixo, o que acontece com ela? Ou ela se entrega para a alimentação, ela cria compulsão alimentar, ou ela tem a falta, ela perde o apetite, porque eu já vi também casos onde a pessoa perdeu o apetite. E o que acontece quando a pessoa não coloca para dentro os nutrientes que o nosso corpo necessita? O que acontece? Lógico, vai dar falta de alguma coisa. Aí quando você for lá fazer o exame, vai constatar que está faltando isso e aquilo. E é por isso que dizem, mas aí tem que tomar remédio para isso, tem que tomar remédio para aquilo. É como eu sempre falo, se remédio curasse, o nome não seria remédio. Já é remédio que é para remediar,
Mas só que, porém, vocês têm que ver, né, que ele cura uma coisa, pode até curar, vou botar entre aspas, uma coisa, mas ele prejudica tantas e tantas outras. Não me interessa o que os médicos vão falar, não me interessa o que os farmacêuticos forem falar, mas se vocês perguntarem até mesmo aqui, né, em Santiago, eles nem sequer me conhecem, são poucos os que me conhecem, né? Não estou livre de passar por alguma coisa, mas se Deus permitir que eu passar por algo, pode ter certeza que vai ser para Ele me colocar em algum lugar onde eu não iria, que é para pregar para alguém, né? Ou trazer até mim pessoas que até então não viriam, né? Se eu estivesse numa boa, assim como os amigos de Jó foram até ele, e Jó depois teve que orar para os seus amigos, e enquanto ele orava por eles, Deus realizou tudo aquilo, né? Devolveu a ele tudo aquilo em dobro que ele necessitava. Então é assim que eu creio nessa palavra e é assim que eu pratico, porque todos nós temos que fazer a nossa parte. Não é que nem várias situações que eu já vi de pessoas que estão adoecidas, que elas simplesmente se entregam, deitam e só querem dormir e ficar isoladas no quarto. Não é desse jeito que vocês vão conseguir resolver os seus problemas. Não será desse jeito que vocês conseguirão, né, sair dessas pendengas. Ao contrário, vocês vão estar alimentando Satanás, que ele vive, sobrevive desses medos, desses traumas, desses rancores, de tudo que é ruim que se aloja no ser humano. É isso que alimenta Satanás, né? E quanto mais vocês se entregarem, mais fortalecido ele vai ficar e mais ele tende a destruir vocês, ok? E agora, falando isso aqui com vocês, eu me recordei que há alguns anos atrás, na hora eu não entendi um sonho que eu tive, né? Que eu estava num local que eu sentia que vinha uma espécie de monstros e me tirava pedacinhos. E cada pedacinho que ele me tirava, ele ia num local onde era uma espécie de uma prisão. E nesse sonho eu pude ver esse lugar também. Eu pude ver que nesse lugar que esse ser me tirava pedacinhos e levava até esse outro ser que estava aprisionado, né? Ele levava para esse ser que estava atrás de umas grades, e esse ser pegava aqueles pedacinhos de mim e se alimentava. E eu não entendi o que significava esse sonho. E quando eu me acordei, depois, através até mesmo da palavra, Deus me direcionou e falou exatamente isso. Que o inimigo, né, que está preso pelo poder da voz do nosso Senhor, ele se alimenta que essas potestades malignas aí que estão a ordens e a comandos de Lúcifer, né, de Satanás, de diabo, capiroto, que vocês quiserem chamar, ele se alimenta, né, exatamente disso aí, desses traumas, dessas rejeições, dessas coisas que se alojam no ser humano. E os outros estão aí exatamente para isso. Essas potestades vêm, né, e levam pedacinhos lá para ele se alimentar. E cada vez mais vocês vão ficando enfraquecidos. E vocês só sairão dessa, gente, é através da palavra e é se esforçando. Mais uma vez eu vou repetir. Na farmácia vocês não vão encontrar remédios para falta de perdão. Vocês não vão encontrar remédios para tristeza. Vocês não vão encontrar remédios que supra a falta do Espírito Santo nos corações de vocês, no centro das nossas vidas. Vocês não vão encontrar. O que os médicos vão fazer? Eles vão receitar para vocês ali alguma coisa que vai, né, fazer com que dê aquela euforia, e que na verdade, se vocês lerem a bula, eu desafio hoje vocês aqui, para todos que são dependentes desses remédios, né, para acordar, para dormir, para se sentir melhor, né, mais esperto, leem a bula e leem as reações adversas. Eu desafio vocês a ler para vocês verem
Até teve um tempo atrás que o meu esposo estava tomando uns remédios dele, que eu sou contra, eu bato contra, seja quem for, né? Eu digo, olha para te ver. E eu mesmo peguei e fui ler e li para ele. Dizia as reações adversas, dizia até mesmo que dava na pessoa pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas. Então vocês acham que isso é remédio para curar vocês? Sério, gente? Me respondem isso. É remédio para curar vocês? Isso são drogas alucinógenas, a maioria deles, principalmente esses de tarjas pretas. Então tomem esse cuidado para não entrar nisso. E até mesmo eu já ouvi falar, né? Eu nunca fui, graças a Deus, mas de pessoas que foram e os próprios que receitaram, eles dizem, né? Ó, vai levar um tempo para te se acostumar, vai acontecer isso e isso com teu corpo, tu vai, né, sentir algo negativo, uma coisa ruim, agitação, palpitação, mas depois tu acostuma com isso. Mas depois, para tirar também, o teu corpo vai achar falta desse remédio e aí vai começar também a se sentir mal. E aí eu pensei, poxa, parei só um pouquinho, que remédio é esse? O que é isso? Poxa, gente, tá na hora de vocês se acordarem. Tem aí pelas redes sociais várias coisas que falam em relação a isso. Até mesmo um filme que eu já falei aqui para vocês, que eu olhei e eu disse para minha filha, olha aí, é exatamente a realidade que nós vivemos. Esse filme é A Máfia da Dor. Não quero aqui fazer propaganda para filmes, só que eu sempre peço direcionamento para Deus no que olhar, algo que vai realmente me ensinar, me instruir ou até mesmo me corrigir e me confirmar. E na verdade esse filme é baseado em fatos reais e só veio confirmar que tudo isso aí é uma máfia da dor, porque eles vão, né, temporariamente te iludir com a cura de um lado, porque daí você fica dopado e achando, não, mas eu melhorei, mas você tá lá dopado, por isso que tá bem, né? É que nem, aí depois não dá para vocês falarem das pessoas drogadas. Ah, o fulaninho lá é maconheiro, é drogado, mas e você que toma esses remédios também que são drogas? Então você também é, me desculpe, essa é a verdade. Ah, mas tem gente que diz assim, ah, não, cuidado, essas pessoas não podem tirar esse remédio e tal. Claro que não, se tá lá fomentando a máfia da dor, vai tirar de vocês por quê? Né? Tem várias coisas aí na internet, basta vocês procurarem. Só que não, tem pessoas que até mesmo adquiriram a doença, eu acho que é essa que a gente diz, hipocondríacos, né? De pessoas que até mesmo antes de sentir qualquer coisa, elas já vão e tomam remédio, porque elas têm medo de sentir aquilo e acabam tomando. Por exemplo, assim, elas têm medo de sentir uma dor de cabeça e elas vão lá, mesmo antes de sentir a dor, elas já vão lá e tomam. Pessoas hipocondríacas que já tiveram esse tipo, já agarraram, né, para si esse tipo de enfermidade. Então, cuidado com isso, gente. A única dependência que eu e você devemos ter é do nosso Deus. Porque quando nós temos dependência do nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Não há nada impossível para Deus. Nós, seres humanos, que estamos limitando o poder de Deus. E não tem como Deus aí vir e agir num ser humano que está ali drogado, num ser humano que está ali, né, sob esses efeitos desses remédios alucinógenos. Então, cuidado, gente. Cuidado com isso, tá? Estou sendo franca aqui com vocês, podendo até, correndo o risco de levar a processo, não sei, né? Se algum farmacêutico ou médico achar que eu não estou falando a verdade, porque isso mexe com o bolso, e quando mexe com o bolso do ser humano, porque essa palavra aqui também diz, olha só, os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, mais gananciosos. Então, por conta do dinheiro, eles são capazes de matar outras pessoas e não estão nem aí com vocês. São raras as exceções de profissionais que realmente estão interessados na cura de vocês. São poucos, que eu também tenho que abrir essa janela para dizer, esse parênteses para dizer que também que existem ainda profissionais que se importam sim com vocês, ok? E eles tentam ao máximo, né, evitar
de receitar esse tipo de coisa para vocês. Eu conheço profissionais assim, e aí eu digo que aconselho vocês, cada vez que forem procurar, né, procurem um desses que realmente se importem com a vida de vocês, mas deixando claro que estão cada vez mais raros profissionais assim, porque a palavra não mente, e a palavra diz que viriam homens amantes de si mesmo e serão ainda mais gananciosos. A partir do momento que uma pessoa, né, ela se torna amante de si mesmo, amante do seu próprio ego, tem essas duas faces que eu falei para vocês. Não só de pessoas, né, que se cuidam aos extremos, que é ser amante de si mesmo, mas é também daquelas que só pensam nas suas próprias dores e nos seus próprios sofrimentos. E através disso, né, elas ficam gananciosas. Umas gananciosas por dinheiro e as outras gananciosas, né, pela dependência dessas coisas maléficas. Eu não sou contra, né? Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falarem contra essas ervas medicinais. Lógico que a gente tem que tomar um cuidado, porque em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Só que, porém, eu já vi relatos na Bíblia, até inclusive eu já fiz uma live sobre isso, sobre emplasto de figo, né? Que quando um homem, né, Deus falou para ele que ele ia ser curado, depois mandou que passassem emplasto de figo sobre a enfermidade. Então tem, né, nós podemos dar essa ajuda, mas primeiro lugar a Deus. Dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me cura, e também fazer a nossa parte, né? Eu sou, por exemplo, adepta, graças a Deus não preciso quase tomar, não tomo remédio para nada, irmãos, nada mesmo. Mas se porventura me dá alguma coisa, eu prefiro então tomar um chazinho, né? Que às vezes o único problema que me dá é quando eu como demais. Essa é a verdade que a gente tem que dizer, né? Às vezes nós somos um pouco glutões e se esquecemos também que isso é pecado e também nos gera enfermidade, e acabamos ultrapassando o limite que o nosso estômago suporte, aí depois tem que tomar chazinho de boldo, né? Mas eu prefiro isso. Eu prefiro tomar um chazinho de boldo que não tem, né, nada ali que nos diga contra ou que vai me afetar outras coisas. Tomo e pronto. Para que eu já ir correndo em farmácia, já comprar isso e aquilo, sem olhar ali nas reações adversas de outras coisas que podem surgir? Eu penso sim, gente, que Deus, no seu infinito amor e misericórdia, né, até mesmo porque no tempo aqui, logo que saíram lá, né, logo que foram criadas todas as coisas, não existia médicos, não existia, né, nada disso, hospitais, nada disso. Então o que Deus fez? Já que ele viu, Deus sabia que o homem não ia seguir fielmente a sua palavra. Deus sabia que o homem em determinados momentos ia colocá-lo à prova. Aí o que ele fez? Já fez as plantinhas medicinais. Ele disse, tá ali, ó. Já que agora então, né, tu me desobedeceu, não praticou a minha palavra na totalidade, então vai lá, agora se esforça, vai lá fazer um chá e vai tomar. Vai fazer alguma coisa e vai tomar. Eu creio sim que ele tenha feito isso, ok? Tá? Mas por quê? Ontem mesmo eu falei com meu esposo e disse, né? Isso são segundas alternativas. Segundas alternativas. Só que as pessoas estão colocando isso em primeiro lugar. Primeiro eles recorrem a tudo e qualquer coisa, para depois, em último lugar, recorrer a Deus. Aí depois querem que Deus faça milagre, que Deus faça o impossível acontecer. Mas na hora que a pessoa deveria fazer o possível que é para ele aqui, não quis fazer, né? Mas Deus, como é amoroso e misericordioso, né, libera muitas curas aí, acrescenta dias também na vida de muitos. E até já foi decretado mortes aí, né, que a gente sabe em relatos da Bíblia também, mas que Deus, né, adiou aí para mais uns anos. E assim ele faz conosco quando a gente se volta para ele. Mas a partir daquele momento nós temos que nos voltar realmente e praticar a palavra. Gente, tá aqui, tá tudo aqui. Tudo que você quiser saber. Como tratar os erros dos nossos irmãos, como tratar os nossos próprios erros, seja, né, de como você agir como patrão, como um empregado, como se você é marido, como você é esposa, como você é filho, tá tudo aqui, tudo e qualquer questão que você precisa saber para a tua vida está aqui.
Só que eu repito mais uma vez o que o Deus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitos de nós colocam ele à prova. E acaba aí, né, trazendo consequências, não só para suas vidas, não só para suas. Porque é impossível os familiares dessa pessoa em questão que está adoecida não se entristecer com ele, não sofrer junto com ele, né? A gente se enfraquece, se até enfraquece. Agora há poucos dias mesmo eu estava me sentindo enfraquecida. Eu que leio a Bíblia todos os dias, eu que estudo a Bíblia todos os dias. Mas por quê? De ver pessoas adoecidas, de ver as pessoas, né, se empurrando elas mesmas para baixo cada vez mais, por conta que não compreendem, não conseguem compreender isso aqui, não conseguem assistir uma live de correção, de ensinamento da palavra, elas não conseguem assistir. Aí elas vão para ir para profetadas, para revelações fajutas, para, né, adivinhações, porque elas querem, aí elas demoram séculos muitas vezes para se enfiar nesses problemas. Mas depois, quando estão lá no fundo do poço, querem o agir de Deus para ontem. Daí não tem paciência de fazer o mesmo trajeto para sair dali, para aprender com isso e nunca mais voltar a essas coisas. As pessoas não querem mais, entende? Então a gente sofre junto com eles. Mas por isso que no sábado, quando eu estava limpando a minha casa e pensando nessas relações, nessas questões, Deus me dizendo: é isso aí também que significa, Marta, amantes de si mesmo. Não é só como tu pensava que eram as questões de pessoas que cultuavam seus próprios corpos, que estavam lá dia e noite em academia e se exibindo e se mostrando os seus corpos. Não é só isso que é ser amante de si mesmo, não. Também tem essas questões de pessoas que se apegam às dores, aos sofrimentos e são incapazes de olhar para as dores e os sofrimentos de quem está ao redor tentando nos ajudar. E muitas vezes essas pessoas ainda dizem dos outros: são falta de empatia, porque dizem que eu tenho falta de Deus. Se tivesse Deus sobrando, não estaria assim. Essa é a verdade. Se tivesse Deus sobrando na tua vida, não estaria assim. Então saia, obedeça. E outra questão que eu pude refletir, que realmente as pessoas que tendem a ter dura cerviz, elas sofrem mais. E elas sofrem, e mesmo no meio da dor e do sofrimento, elas não querem baixar sua cerviz. Que coisa triste isso, gente, né? Coisa triste. Elas estão lá sofrendo, elas estão padecendo tristezas, dores, angústias, aflições, e aí você vai lá e diz assim: aceita Jesus como teu Salvador, toma um posicionamento diante de Deus, comece a congregar. Por mais que nas igrejas tenha pessoas defeituosas, mas no mundo inteiro tem. No mundo inteiro tem. E no entanto vocês não saem do mundo. Mas então por que não fazer, não cumprir a palavra na totalidade? Se a palavra manda congregar, vai. Se batiza, aceita Jesus. Abaixa a tua cerviz para obedecer. Aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar, as coisas vão começar a fluir. Porque a palavra nos diz que, né, quando a gente crê nesse evangelho, como a gente crê, como diz nas escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de nós, de águas vivas. Não é águas podres, não é águas mornas, não é águas fétidas, não. É rios de água viva, viva. Aprendam isso, irmãos. Aprendam essas questões e não coloquem mais Deus à prova. Obedeçam Ele. Não é como vocês querem, gente, que é para servir a Deus. Eu também achava que era do meu jeito. Só que hoje eu observo também como as pessoas tendem a pensar assim. Cada um quer servir a Deus do seu jeito. Cada um quer servir a Deus daquilo que acha que é correto. E não é assim. Não é servir a Deus do seu jeito. Não é servir a Deus em cima dos seus achismos. É servir a Deus, repito mais uma vez, como diz as Escrituras que deve se servir. Então, até eu não vou achar aqui para vocês,
porque são tantas partes, às vezes, que a gente lê das Escrituras, mas eu achei interessante que, acho que foi hoje ou ontem, que nós lemos uma parte da Bíblia, que a gente está no no capítulo de Números, no livro de Números, na verdade, e aqui fala, né, e aqui falava que todas as ordens que Deus deu para aquele povo, Deus falava com Moisés e dizia, ó, tu diz para o povo assim, assim, é para fazer assim, 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 e depois dizia ali nas Escrituras, né, que o povo fez tudo conforme Deus havia ordenado. Então, é assim até hoje para nós. É conforme Deus nos ordena que nós façamos. Não conforme as nossas vontades e aquilo que a gente pensa que é correto. Não, é conforme o que Deus diz para cada um de nós. Ah, mas e como é que eu vou saber? Aqui, gente. Aqui, que eu falo em todas as minhas lives e vou falar sempre. Aqui tá. Entendam isso aqui. E parem de ser amantes de si mesmos. Parem de achar que só vocês são sofredores. Vou falar aqui sobre isso, né? Antes de encerrar essa live, que eu creio que já está bem grande, não era para ser grande, eu tinha calculado mais ou menos uns 15 minutos hoje, porque eu ainda tenho que ajudar o meu esposo no curso. Mas, né, tem pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu estudo a palavra todos os dias. E é essa palavra que tem me fortalecido. Então, a minha posição em relação a certos problemas é diferente de muitos outros. Só que isso, gente, não significa, por eu ter força e agir e reagir diferente de outros mediante os problemas, isso não significa que eu não sofro. Isso não significa que eu não me entristeço. Isso não significa que eu não tenha sentimentos. Ok? Força é diferente. Ter força e lutar contra essas coisas é diferente, ok? Mas não menosprezem essas pessoas que para vocês são fortes. Não desprezem elas, não menosprezem elas. Perguntem para elas também como elas estão. Perguntem para elas também se elas não precisam de ajuda. Perguntem para elas se elas não precisam de um ombro amigo, de um abraço carinhoso, porque até mesmo às vezes um abraço bem recebido, né, nos fortalece ainda mais, nos dá força para seguir, porque tem dias que a cruz pesa, tem dias que todas as aflições humanas nos pesam, nos são pesadas. E a gente precisa também de um ombro amigo. A gente precisa também de palavras de amor. A gente precisa também de palavras de incentivo. Então por isso que eu digo e repito, nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos, egoístas, incapazes de pensar nos outros, que aparentemente para eles são mais fortes. Mas pensem nessas pessoas, que elas também têm sentimentos, ok? Elas também têm sentimentos, tá? Embora o agir delas, mediante as dificuldades, são diferentes de muitos, mas não significa que muitos dias elas não estão chorando, não estão precisando de um ombro amigo. Apesar de saber que no outro dia, Deus, né, já vai sempre enviar alguém, ou Ele mesmo vai vir, porque quando não tem os servos dele para enviar, Ele mesmo vem e fala conosco. Como no sábado eu estava bem triste, chorando para baixo, sofrendo, de ver pessoas sofrendo, de saber que aquelas pessoas poderiam já ter saído daqueles problemas há muito tempo, mas elas não querem baixar serviço, elas não querem obedecer, elas acham que é apenas ler a palavra e ficar por isso mesmo. É ler, compreender e obedecer, colocar em prática, porque ler até Satanás lê. O diabo pode te dar aí uma lição de Bíblia, gente. O diabo dá lição de Bíblia em muita gente. A questão, a diferença é essa, que ele não obedece, assim como muitos de vocês. Então tem que ler, compreender e colocar em prática. Aí a coisa vai, aí a coisa funciona, né? Então é essa palavra que eu deixo aqui para vocês, irmãos, em relação a isso. Tá? Não sejam amantes de si mesmos, não sejam egoístas,
Pensem que além de vocês tem outras milhares de pessoas que também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Só que na maioria das vezes essas pessoas têm um modo de agir e reagir mediante eles. Mas não significa agora que eles não têm empatia por vocês. Não significa que eles não têm sentimentos, não significa que eles não sofram e não choram, né? Muitas vezes escondidos, até mesmo para você não ver. Mas cuide, tá? Porque senão você vai acabar puxando essas pessoas junto com vocês, principalmente se elas não têm um profundo conhecimento dessa palavra. Ela vai junto mesmo, eles vão junto mesmo. Que eu já vi e com certeza vocês vão de convir comigo. Que quantas vezes a gente vê pessoas que há anos são doentes e quem acaba falecendo primeiro é a outra pessoa que estava sadia cuidando daquela que estava doente. Quantos casos vocês já ouviram disso, né? Então tenham esse cuidado, ok? E tentem se esforçar para sair desses problemas. Tentem se esforçar, façam o máximo. Porque Deus naquela época falou a Josué, né? Esforça-te, tem de bom ânimo. Só que porém não foi só para ele. Porque todos nós temos um pouco de Josué. Todos nós, assim como Josué naquela época, né? Deus disse isso para ele porque sabia que ele ia enfrentar várias batalhas, que ele ia enfrentar várias questões e para isso ele tinha que estar com o emocional dele fortalecido. Para isso ele tinha que estar com o equilíbrio a qual ele necessitava e a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Então por isso que Deus disse para ele, esforça e tenha bom ânimo. Porque é como, né, Deus estivesse dizendo para ele, porque tu vai enfrentar guerras, tu vai enfrentar batalhas, tu vai enfrentar problemas até mesmo entre teus irmãos, perseguições, mas tu tem que continuar a fazendo a minha vontade. E eu estarei contigo aonde quer que tu fores. E é assim comigo e com você hoje aqui na terra. Então se esforcem. E pode ter certeza que na medida que vocês se esforçarem e disserem, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu vou fazer a sua vontade assim como Josué fez. Aí sim, aí tudo é glória, tudo é bênção. Amém? Porque não há nada impossível para esse nosso Deus. E até mesmo por questões que você mesmo se colocou. Por mais que sejam questões que você mesmo colocou Deus à prova. Deus é capaz de perdoar sim. O mais vil pecador, Ele te perdoa. Só que a partir do momento que você comece a querer conhecer Ele, conhecer a palavra dEle e a vontade dEle que está expressa aqui, um pouco, parte daquilo que Ele pensa e daquilo que Ele é, mas já nos dá, né, grandes conhecimentos do que fazer para agradá-lo. E o que fazer, né, para estar dentro das suas vontades. Está aqui. Leia, que Ele te direcionará. Abaixa a tua servil para obedecer o que está aqui. E tem questões aqui dentro, só mais isso e eu prometo que eu termino. Aqui dentro, gente, eu percebi que tem questões, até eu falei com os irmãos, né, do grupo ali da leitura da palavra, que é interessante a gente observar. Que às vezes eu pensava assim, Senhor, mas por que né, o Senhor disse que alguns iam ser escravos, né, fulano, ciclano ali, iam ser escravos, obedeçam seus senhores. Por que o Senhor deixou que eles fossem escravos, né? Poderia ser todos patrões. Só que, porém, eu percebi que Deus fez assim para que nós aprendêssemos a obedecer. Cada um dentro, né, daquilo que Deus lhe proporcionou. Porque o escravo tinha que obedecer ao seu senhor, mas o seu senhor não podia esquecer que acima dele tinha um senhor também, que ele precisava obedecer. Então nós temos que aprender a obedecer. Então tem regras aqui dentro, até mesmo para homens nós respeitar. E se ele colocou líderes aqui, né, no mundo religioso para nós respeitar, por que não nós não respeitar? Às vezes respeito abaixo a servil para tudo e qualquer coisa, até para homens corruptos. Agora, para um líder religioso, não querem. Ah, não, eu não preciso. Agora, então, com essa questão, né, que surgiu aí dessa menina gravando, cantando aquela música, que realmente ela falou a verdade, salve-se as pequenas exceções que, né, não podemos colocar, generalizar, colocar na farinha do mesmo saco. Eu mesmo não estou dentro dessa farinha, não.
tá? Desses grupos de fariseus, mas até mesmo os fariseus não esqueçam que Jesus disse, não fui eu, foi Jesus, que disse assim, ó, obedeçam, escutem tudo aquilo que eles falam, tá? Só que não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Então quer dizer o quê? Que muitos deles falam sim a verdade. Então obedeçam o que eles falam. Agora só não fazem o que eles fazem, ok? Então, né, nem todos aí falam mentiras, tem uns que falam a verdade. Então, por que se você obedece tantas e tantas coisas, por que no mundo aqui, né, que Deus separou para que nós conhecêssemos esse lado, a espiritualidade, por que aí vocês não querem obedecer? Por quê? E é exatamente nessas questões aí que muitos colocam Deus à prova. Rebeldes, obstinados, vêm doenças de tudo que é tipo. Tá aqui. O povo, aquele mesmo que saiu do deserto, passou por essas questões. Então, cuidado, tá? Tá tudo aqui. Então, saiam desses marasmos espirituais, não puxem mais pessoas com você, não sejam egoístas, amantes de si mesmo. Respeite o teu próximo que está aí também próximo de você e sofrendo junto com você por essas questões que você não quer obedecer e por isso continua nesses marasmos. Tenha um pouquinho mais de amor pelos seus semelhantes. Amém? Eu tenho certeza que todos compreenderam essa palavra, né? Um grande abraço para minha irmã Cleusa Dal Rosso, a irmã Luciana Antunes, Rafael Laiana e Gilmar Alves, né? E os demais irmãos aí que tenho escutado, que eu vi, às vezes uns entram, às vezes uns saem, né? E às vezes tem pessoas também que vão assistir depois a live, né? Então, um grande abraço aí a todos. E eu tenho certeza, gente, sempre estou aqui me disponibilizando. Marta, eu não entendi. Marta, eu não entendi tal questão. Pode me chamar, não precisa colocar aqui nos comentários, tá? Porque às vezes abrem discussões para outras pessoas e aqui nos comentários não é lugar da gente discutir sobre isso. Mas me chamem no privado que eu terei o maior prazer de esclarecer para vocês por dentro da palavra o que vocês tiverem dúvidas. E mais uma vez eu digo, o que eu não souber no momento, eu busco pelo Espírito Santo o direcionamento dele para esclarecer para vocês, ok? Mas não fiquem mais no engano, não fiquem mais, né, com a cerviz dura, daí querem obedecer tudo a todos, menos as normas que estão aqui. E aí acabam adquirindo e ficando aí nesses marasmos espirituais, doenças e enfermidades na alma e no corpo, por conta disso. Cuidado, ok? Então, concluo essas palavras, entrego essas palavras em nome de Jesus.